Existe uma lenda que circula na China há muito tempo de um herói guerreiro que viria para salvar a humanidade de tudo que há de mais terrível. E ele fez coisas incríveis durante toda a sua existência, desde respeitar mulheres a escapar da prisão. Mas durante muito tempo a sua história foi perdida, ninguém sabia onde estavam os manuscritos reais do herói chinês bombado. Tudo que se encontrava pela internet eram vídeos soltos desse grandioso homem que um dia existiu para deixar a humanidade com um precioso conhecimento. Mas depois de muita pesquisa e muito esforço em um surto de esquizofrenia, eu consegui finalmente achar onde estavam todos os vídeos perdidos dessa lenda. E eles estavam no Douyin, a versão chinesa do TikTok. Mas uma dúvida deve ter ficado na sua cabeça agora: como assim versão chinesa do TikTok? O próprio TikTok já é chinês. E sim, isso tá correto, mas a lenda é tão lenda que onde o nosso herói faz vídeos é uma versão do TikTok que só é disponível na China. E por isso, meus amigos, foi preciso de um grande esforço para conseguir encontrar e contar a história do mestre Shang Abi, o herói chinês bombado, ou como ele próprio se chama, o mestre do sexo. E não tem como discordar disso, é plenamente verdade. E a história do nosso grande herói chinês bombado começa quando o grande cabeludo chinês bombado encontrou o mestre do sexo perdido nas ruas. Ele era apenas um mendigo sorridente, todo sujo e sem nenhuma perspectiva de um dia se tornar um mestre. Mas o cabeludo chinês bombado viu o potencial do garoto e decidiu investir tudo que ele tinha no menino. Antes de ser um herói, o nosso herói era um não-herói. E ele fazia coisas que não-heróis fazem, como por exemplo, treinar arduamente para se tornar um herói. Foi assim que Shang Abi focou toda a sua energia em ficar mais forte. Ele levantava pesos e correntes em busca do grandioso shape inexplicável, mas ainda quando ele estava em treino, Abi sempre demonstrava que um dia ele iria salvar a humanidade, como na vez em que ele foi ofendido por uma mulher em uma loja sem razão, e por causa disso as admiradoras dele não deixaram isso barato e começariam uma briga por causa do homem bombado, mas felizmente ele estava atento a toda a situação e conseguiu impedir a mulher antes que o pior acontecesse. Com isso, os anos foram passando e cada vez mais Shang ia ficando forte e shapeado. Até mesmo caminhando normalmente pela rua ele já era admirado. As pessoas tentavam falar com ele, mas o shape falava por si só. Todos os chineses da China já sabiam quem era o protagonista daquele local. A China começava a admirar e conhecer o herói chinês bombado, mas os anos de treino só estavam começando. E foi durante algumas das sessões de intenso treinamento que Shang desenvolveu o que seria sua arma mais poderosa, mais forte do que qualquer luta, mais perigosa do que qualquer ameaça. Shang havia desenvolvido a dancinha do sexo. Depois de criar a dancinha do sexo, cada vez mais pessoas ficavam fanáticas por Shang Abi. Enquanto ele desenvolvia o próprio shape, as pessoas desenvolviam um tesão inexplicável pelo mestre do sexo. Em qualquer lugar que ele andava, os homens o atacavam e as mulheres corriam para defendê-lo, mas ele sempre parava o ataque delas cuidadosamente. Algumas pessoas dizem que durante essa época em que a lenda existiu, as mulheres faziam esses ataques a outras pessoas propositalmente, com o intuito de que pelo menos uma vez na vida o herói bombado pegasse elas pela cintura de forma majestosa, como apenas ele conseguiria fazer. Mas enquanto os boatos cresciam, o shape de Shang crescia ainda mais. Assim, com o passar dos anos, cada vez mais o treino da sua dança do sexo se intensificava. Não importava o lugar, não importava o momento, ele estava lá para fazer a dança que apenas ele conseguiria fazer. Todo lugar virou um ambiente de treino para a dança do sexo de Shang Abi. Porém, aconteceu algo que começou a irritar o mestre do sexo. As pessoas estavam cada vez mais intrusivas e atrapalhando até mesmo o momento da sua alimentação balanceada nos horários certos, que ajudava ele a manter o shape. E com isso, Shang começou a ficar enfurecido e fazer a sua dança do sexo como forma de atacar essas pessoas de volta. O que o chinês cabeludo bombado que tirou ele das ruas não imaginava é que o mestre do sexo ficaria fora de controle. Shang Abi, o herói chinês bombado, cada vez estava mais incontrolável e arranjava confusão por onde passava. Por ser gostoso demais, ele chamava a atenção por todos os lugares onde ele andava e encontrava inimigos pelo caminho. E inimigos esses que usavam o próprio shape do Shang contra ele, uma crueldade sem tamanho. E foi por isso que o cabeludo chinês bombado decidiu voltar a treinar Shang e colocou ao lado dele Terry, a mulher chinesa bombada. Terry então treinou com Shang por incontáveis anos, onde os dois praticavam juntos principalmente a famosa dança do sexo, que era tão respeitada e ao mesmo tempo tão temida por todos que conheciam técnica chinesa de treinamento, tanto que até mesmo o Terry, com todo o seu shape, ainda se atrapalhava ao fazer a majestosa e graciosa dancinha. Mas mesmo assim, o nosso guerreiro não se deixou levar pelas limitações da sua companheira de treino, continuou em busca dos seus objetivos. E após intensas sessões de treino, Shang finalmente entrou no seu ápice de força, mente e alma. Ele finalmente estava pronto para salvar a humanidade. Sem perceber, Shang se tornou um herói. Ele se tornou um verdadeiro mestre, o mestre do sexo.
Agora o herói chinês bombado andava pelas ruas da cidade como um verdadeiro guerreiro, sempre preparado e sempre a postos para defender a população. Em um dos seus atos de herói, ele defendeu um grupo de pessoas da mão invisível do capitalismo fazendo a sua grandiosa dancinha. Em outro momento, Shang estava ajudando uma pessoa chamada Aliro a encontrar um lugar da cidade, quando de repente chega uma mulher e joga uma garrafa de plástico no chão, que é um crime grave para o nosso herói. Aliro começa a discutir com a mulher, então ela o ofende e empurra. Shang tenta defender o homem, mas é agredido fortemente pela mulher, porém ele desperta a mais profunda habilidade de herói e com isso ele pega a mulher pela sua calcinha e levanta com apenas uma mão, levando assim então essa alma perdida para o seu cabaré. Em um outro momento de ajudar as pessoas, o herói chinês bombado viu uma mulher com uma camisa presa em um carro. Pessoas normais se perguntariam como ela conseguiu prender a camisa ali, mas para o nosso herói isso não importa. Isso são apenas detalhes, e detalhes não fazem diferença quando você tem um shape indescritível. Ele com muita calma e demonstrando anos de experiência nessa área, puxa um Hag Johnson da calça e ajuda a mulher a tirar a camisa dali cortando ela. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao grande herói chinês bombado, que salvou essa mulher antes que o pior acontecesse. Nunca foi à toa Shang ser uma lenda. Ele sempre exalou humildade e bondade por onde quer que ele passasse. E várias vezes nós conseguimos ver os grandes feitos do nosso guerreiro, onde ele salva mulheres usando a sua dancinha, ele pula de carros, ele entra em carros pulando, ele rola em carros, e ele até mesmo rola no chão, sem carros, ele agride uma mulher e depois ele volta pra entrar no carro de novo. Isso são coisas que apenas um verdadeiro herói faria. Pessoas normais jamais teriam a capacidade de Shang Abi. Muitas pessoas alegam que durante a sua jornada, Shang Abi ficou machista e não respeita mais as mulheres. Mas isso não é verdade. Ele é um grande respeitador de mulheres, porém ele também é um grande homem sigma. Uma das ações de Shang que provam esse ponto é esse onde tem uma mulher beta chupando um pirulito, fazendo mal à sua própria saúde, comendo doces industrializados, mas Shang não vai deixar isso acontecer, então ele chega perto dela, joga o seu charme irresistível e finge que vai tirar uma foto com a moça, mas na verdade o que ele queria era usar todo do seu ar de sigma pra tirar o pirulito dela, então ele sai chupando o pirulito graciosamente, que é algo que apenas verdadeiros homens sigmas fazem. Outra prova de que o nosso herói virou um homem sigma é essa vez onde ele chegou próximo a uma mulher pra espiar o WhatsApp dela e salvar de um possível golpe, mas para que isso acontecesse ele precisou seduzir a moça com essa habilidade mais forte, a dancinha do sexo. Só que algo muito grave aconteceu durante a trajetória de Shang, onde ele começou a usar todo o seu poder e sua habilidade para os seus próprios interesses. Ao invés de defender a população de roubos, ele interrompia o ladrão, chamava as vítimas e utilizava das suas habilidades de mágica para conseguir lucrar em cima disso. E então ele sai sem nenhum tipo de remorso, sem ajudar as vítimas. Seus poderes e habilidades começaram a ser utilizados definitivamente para o mal, e foi em uma dessas demonstrações de poder para interesses próprios que Shang teve a sua queda e acabou sendo julgado e preso. Agora o herói bombado que um dia veio para salvar a humanidade estava condenado a anos de prisão, sem poder sair, sem poder entrar em contato com pessoas do mundo exterior, isolado com pessoas desconhecidas e sem esperança. Shang permaneceu assim por longos anos. O herói foi jogado à deriva. Até que novamente o seu mestre chinês cabeludo bombado resolveu tirar Shang da cadeia, porém já era tarde demais. Shang estava sem forças, deprimido, triste e o pior, viciado em fazer a dancinha do sexo. O herói havia enlouquecido. Cabeludo bombado, mesmo estando abalado com a situação do seu aprendiz, resolveu dar uma segunda chance ao jovem e após um intenso treino, ele finalmente conseguiu voltar ao normal e jurou que daqui pra frente, as suas habilidades seriam usadas apenas para o bem da humanidade. Agora Shang havia se redimido e finalmente poderia voltar ao mundo real. Então ele voltou não apenas mais forte do que antes, como também muito mais humilde. Reza a lenda que certa vez o herói bombado estava comendo frango frito, quando viu um homem que apareceu desesperado tentando comer os restos do frango que ele havia deixado. Comovido e chocado com a situação do rapaz, o nosso herói pega todo o recipiente onde estavam os frangos fritos e dá ao rapaz, abraçando-o em seu enorme peito bombado para reconfortar aquele morador de rua. Assim, Shang provou que era a pessoa mais humilde da China que já existiu e ninguém poderia tirar isso dele. Shang passou seus próximos dias ajudando as pessoas e fazendo a dança do sexo para ajudar os mais necessitados. Ele viveu longos e longos anos demonstrando ser uma pessoa melhor e usando todos os seus poderes para o bem.
lenda conta que Shang em certo momento decidiu que era hora de parar e passar o ponto de herói para outra pessoa, pois a sua dança do sexo já não atraía mulheres como antes, e assim acaba a grande lenda do mestre do sexo, Shang Abi, um verdadeiro guerreiro que aguentou muita porra calado para chegar onde chegou, que recebeu muito pelas costas até alcançar seus objetivos, mas conseguiu se redimir e mostrar ao mundo quem ele realmente era. Sua dança jamais será esquecida e irá transcender pelo tempo. Que as suas mensagens de paz e de sexo sejam levadas por outras pessoas. Enquanto a história for contada, a lenda ainda vive. Có càng tay viết lên lời